Boa noite a todos, aqui é o professor Edson Minami e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal A História é Outra, né? A convite do professor Olivieri, então eu vou falar um pouquinho sobre a teologia da libertação, né? A teologia da libertação é um assunto que está muito em voga nos dias atuais, né? E um assunto extremamente extenso. E mesmo num curso com vários vídeos, não vamos nem conseguir introduzir, né, o assunto, quanto mais esgotá-lo, né? O que eu vou tentar nesse primeiro vídeo é apresentar de maneira bem rápida o ambiente que viu nascer a teologia da libertação, né? Bom, antes de mais nada, temos que contextualizar um pouco a coisa. Na primeira metade do século XX, né? Então, recapitular bem rapidamente. Então, entre 1950, 60 aproximadamente, né? Primeira metade do século XX, grosso modo, nós tivemos duas guerras mundiais, né? A Revolução Russa e uma coisa importante, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, era o apogeu do comunismo soviético, né? Quer dizer, a ideia de que o comunismo era a grande solução para o mundo ocidental, né? Não caberia aqui nem um resumo muito rápido falar, mas na Europa, né, no fronte europeu, né, entre 1939 e 1945, foi decisiva a participação do Exército Vermelho, né, na derrota do nazifascismo, né? Então, ao mesmo tempo que o Ocidente ele é inundado por um consenso, a ideia de que a democracia é o grande valor a ser preservado, né, em contraponto ao período dos anos 20, 30, né, que a democracia ia ser fortemente contestada, né? A partir dos anos 40, a democracia consegue um grande valor, isso por um lado, mas por outro, há esse fascínio pelo comunismo soviético, né? E ao mesmo tempo se fala muito de libertação humana, né? Quer dizer, o homem é capaz de viajar às estrelas, né? Já o começo da era espacial, o avião a jato, o computador, tudo surgido a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então há uma grande concepção de que o homem é capaz de tudo, ele é livre, ele pode fazer o que ele bem entender, não tem que prestar contas a ninguém, né? Essa é um pouco a ideia que está por detrás, vamos assim dizer, dos primeiros passos, vamos assim dizer, que vão culminar na teologia da libertação. Quer dizer, o próprio nome já diz, o homem vai se libertar, o homem tem que se libertar de todas as suas amarras, todas as suas... Não pode ter limitações da parte da sua biologia, nem da política, nem da religião, nada, né? E tem um pouco essa ideia, né? Isso vai acabar contaminando o próprio estudo teológico, né? Então, muitos teólogos na época, né, vou aqui destacar um, né, entre vários, o Rudolf Bultmann, ele vai dizer o quê? Que dos evangelhos a gente não pode entender nada referente à fé, apenas a parte histórica. Então quando a gente lê os evangelhos, só pode pensar os aspectos históricos. Então, a época que Jesus viveu, o contexto político, né? E a dominação romana, né? Lembrar que a Palestina na época era dominada pelos romanos, os judeus há muito tempo não tinham um governo próprio, né? Então tinha esse ressentimento, essa ideia de que, na verdade, os romanos estavam explorando os judeus, e os judeus querendo o seu próprio governo, um governo autônomo, né? A volta, né, a ideia de que o Messias esperado, ele nada mais era do que um líder político que ia libertar Israel, e o Messias ia dominar toda a terra, né, e esmagar os povos inimigos, pagãos, né, os descrentes, etc., né? Isso por um lado, né? Por outro, né, também uma consequência da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente ele é inundado de bens materiais, né? O Ocidente
ele atinge assim, uma prosperidade, uma riqueza, não teve nenhum paralelo na história humana, né? Isso também é muito importante, quer dizer, você tem então uma religião esvaziada da sua importância, né? Espiritual, né? Sua missão espiritual, fica apenas essa ideia de libertar o homem do jugo, das suas limitações, como eu já falei no início, e por outro, esse acesso ao bem-estar material que vai afogar, né, o homem, quer dizer, vai adormecer a sua espiritualidade, né? E já no fim dos anos 50, começando dos anos 60, né, mais precisamente no ano 1962, é celebrado o Concílio Vaticano II, né? Bom, resumir bem rapidamente, o que é um concílio? O concílio, ele é uma grande reunião de bispos, né, católicos, né, da Igreja Católica, sobre o pedido do Papa, e vão debater assuntos referentes à religião católica, né? E nessa época, em 1962, foi iniciado e encerrado em 1965, o Concílio Vaticano II, ele vem com a proposta do diálogo com o mundo moderno, né? Diferentemente do período imediatamente anterior, em que o catolicismo se colocava como um adversário, como um inimigo do mundo moderno, né? Isso vinha desde a época da Revolução Francesa, né? Enfim. Mas a partir do século XX, né, o Concílio Vaticano II vai começar a superar, né, esse espírito de combate, né, do mundo moderno, das ideias do mundo moderno, inclusive do marxismo, né, para um diálogo, a abertura da igreja ao diálogo, inclusive o diálogo ecumênico, né, o movimento ecumênico. Então, a teologia de libertação ela também vai se aproveitar disso, nessa ideia de que o concílio ele vem para unir os homens, não para separá-los, né? Tá certo que depois, hoje, nem tem como falar nem resumidamente desse assunto também, o Vaticano II é um assunto vastíssimo, há várias linhas de interpretação, né? Muitas delas antagônicas, né? De choque, né? Uns entendem que o Concílio Vaticano II é continuidade com a tradição da igreja, outros dizem que é ruptura, né? E nesse ponto, os teólogos da libertação, eles vão falar de ruptura, né? Só que uma ruptura limitada, uma ruptura pela metade, quer dizer, vamos romper com a tradição da igreja, todos esses quase 2000 anos de tradição da igreja, e vamos começar algo novo, né? Algo que traga uma mensagem de fato para o homem moderno, né? Então isso é uma outra coisa que a teologia de libertação vai se aproveitar, esse espírito de contestação, né? Que vem dos anos 60, né? Que por sua vez essa contestação é produto dessa sociedade materialista, secularizada que eu falei já desde o início aqui do vídeo. Então trazem esse espírito para dentro da Igreja Católica, né? Então já nos anos 60 vai surgir um movimento chamado Cristãos para o Socialismo, que buscava uma aliança, né, aparentemente impossível, né, mas eles acreditavam que seria possível, entre o ideário do socialismo e o ideário do cristianismo, né? Então, tudo isso, resumidamente, é o ambiente que levou ao nascimento da teologia de libertação já no começo dos anos 70. Bom, vamos ficando por aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo, e espero vocês no próximo encontro.